Nesse vídeo do canal Atenção Vascaínos, vamos falar da carta que o Vasco protocolou junto à CBF, listando todos os prejuízos que o clube vem tendo com o VAR e com a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Você vai saber quem vai apitar, detalhes do árbitro de quarta-feira e também todos os detalhes de Vasco e Atlético Mineiro, o jogo de 19h15, daqui a 2 dias em Belo Horizonte, na Arena Independência. Tá ouvindo a musiquinha? Ela tá chegando. Em nome do Rock in Rio, sobe a música, olha a guitarrinha. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. E aí, já curtiu o vídeo de hoje à tarde que fizemos da união entre Thales Magno e o torcedor Kaique? Olha, foi muito bacana. Eu estive em São Januário, estive lá com o Alexandre Almeida fazendo um registro. Foi muito emocionante ver a emoção do Kaique e a emoção do Thales Magno. Prova que ainda há espaço para carinho, para amor, para amadorismo no esporte, sem que se pense somente em dinheiro. Foi muito legal. Vá lá, curta, compartilhe com seus amigos e aproveite e inscreva-se no canal. Vamos falar nesse vídeo de Vasco da Gama e Atlético Mineiro, as repercussões ainda e as preocupações para o jogo de quarta-feira e alguns detalhes importantes, algumas notícias importantes. Quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, porque vamos dar muita informação, tanto do Vasco como do Clube Atlético Mineiro, os dois times que jogam na quarta-feira um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, às 19h15 no Estádio Independência. Antes de falarmos dos dois times, um registro importante. O Vasco finalmente se manifestou publicamente em relação à questão da arbitragem. Você está vendo aí na tela, foi protocolada uma carta endereçada à CBF e ao seu diretor de arbitragem, Leonardo Gaciba. Alguns trechos importantes dessa longa carta que o Vasco faz várias reclamações. O ponto principal inicial é que o Vasco deixa bem claro que não só jogos do Vasco têm prejuízo. O campeonato, segundo a carta expedida pelo Vasco, está maculado por uso equivocado do VAR. Segundo a carta, o VAR tem aumentado a incidência de erros e a intervenção dos juízes tem sido fundamental no placar final. Critérios confusos e aplicados de maneira distinta. Segundo a carta, a crônica esportiva debate muito mais os erros do VAR do que o próprio jogo, o que denota claramente que há equívocos. Há uma citação quanto ao impedimento que ontem tirou o gol de Wesley. E também se fala da palestra dada por Leonardo Gaciba no dia 25 de setembro aos jogadores do Vasco. Na ocasião, Gaciba deixou claro que o braço à frente não caracteriza impedimento. E o braço de Wesley era a única parte do corpo dele que estava à frente. E aí a pergunta, por que o gol foi anulado? O que vale nesse critério? E aí se coloca mais um lance. Rossi tenta encobrir Cássio, que havia saído mal do gol. Cleison entra na frente, levanta o braço, colocamos hoje de manhã no Bom Dia, e faz-se uma comparação com o lance Vasco e Palmeiras, em que o mesmo árbitro foi até o VAR fazer a conferência depois de uma gritaria da mão de Leandro Castan, pênalti contra o Vasco. Também se faz a lembrança do pênalti não dado no mesmo Leandro Castan, cujo homem do VAR era o senhor Daniel Bins, que também estava ontem em Itaquera. Por que não ver aquele pênalti, se outros são vistos? Também se fala do jogo do dia 4 de agosto, Vasco e CSA em Cariacica, quando foi clara a mão do jogador do CSA num cruzamento, o jogador estava sobre a linha e não foi feita a conferência, porque, segundo o argumento, não haveria disponibilidade tecnológica para saber se aquele lance foi mão ou não. A arbitragem ignorou. Até se levantou uma suspeita de que o estádio em Cariacica não tinha o uso do VAR. Também se fala da questão do acréscimo. 21 minutos o jogo parou ontem pelo uso do VAR. O Vasco reclama do prejuízo técnico e principalmente do prejuízo financeiro. E faz uma exigência que Leonardo Gaciba possa disponibilizar os áudios do jogo de ontem e as imagens do jogo de ontem, todas elas usadas pelos assistentes do VAR, pelo árbitro do VAR e pelo árbitro da partida. O Vasco faz essa exigência que Leonardo Gaciba exponha tudo isso
e mostre que houve sim um equívoco em relação à questão da interpretação do lance de Wesley ontem em Itaquera. É uma opinião que eu tenho. O VAR é importante para o futebol. O VAR é muito bom para esclarecer dúvidas, mas passou a ser uma muleta para a péssima arbitragem do futebol brasileiro. Uma arbitragem que se esconde em cima da sua incompetência e principalmente da covardia de assumir erros e acertos. Pode errar, ninguém é infalível, mas a arbitragem, principalmente os bandeiras, como foi o caso de ontem, preferem se omitir. Tem o VAR? Para que eu vou me colocar? Para que eu vou dar uma opinião? E isso vem realmente, e eu concordo muito com a carta do Vasco, maculando. Mas acho pouco. O Vasco precisa gritar mais. Coletivas, entrevistas, ir para a mídia reclamar. A mídia precisa abraçar esse caso, porque é uma vergonha o que vem acontecendo com o Vasco e também em outros jogos do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui para apoiar. E amanhã, na live, o presidente Alexandre Campelo vai ter a sua primeira pergunta feita por mim. Eu vou perguntar. A pergunta vai ser clara. Presidente, além dessa carta, o que o Vasco vai fazer mais? O Vasco não deveria gritar mais? Quando o Vasco vai deixar de ser tungado nos jogos do Campeonato Brasileiro? É bom lembrar que o aspecto técnico rebaixa e também há o aspecto financeiro. Pela classificação na tabela, equipes ganham mais e equipes ganham menos. Estamos de olho já na quarta-feira no jogo Vasco e Atlético Mineiro. A gente sabe que é um assunto mala, mas a gente tem que informar. Vai apitar quarta-feira Vasco e Atlético Éber Roberto Lopes, paranaense de Londrina, de 46 anos. Ele apitou um jogo do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, a vitória do Vasco sobre o Internacional, aqui em São Januário. Iria apitar Vasco e Cruzeiro em Belo Horizonte, mas sentiu-se mal e acabou sendo afastado, não apitou. Vai apitar, portanto, o segundo jogo do Vasco, ou seria o terceiro se tivesse apitado contra o Cruzeiro. Será auxiliado por Éder Alexandre e Johnny Barros de Oliveira. Rodrigo D'Alonso, você está vendo a figurinha aí que está no VAR, vai ser o árbitro do VAR. Existem também árbitros catarinenses, tanto o auxiliar número 1 como o auxiliar número 2, e nós estaremos de olho. Éber Roberto Lopes apitou domingo agora, Náutico 3, Sampaio Correia 1, primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. É um árbitro experiente, um árbitro que já apitou várias partidas internacionais, mas também é para raio de problemas. É muito papo, muita conversa, muita resenha, mas é o árbitro que vai apitar. Pelo menos me dá uma impressão de ser um árbitro um pouco menos enrolado que o senhor Ricardo Marques e principalmente do que o arrogante Anderson Daronco. Mas é um árbitro também que chama confusão. Mas a princípio fica um pouco mais seguro com o Éber Roberto Lopes. Mas de olho em vocês. Vamos então falar de bola. O time do Vasco se representou na parte da tarde hoje no CT do Almirante e o técnico Vanderlei Luxemburgo tem duas boas notícias, uma notícia mais ou menos e uma notícia ruim. Mais ou menos, o Cleiton, um jogador do Atlético, não vem agradando muito, não pode ir para o jogo. A ruim, a ausência do lateral esquerdo titular, o Danilo Barcelos, que também é emprestado pelo Atlético Mineiro. Henrique normalmente vai entrar nessa posição. E ele vai ter duas boas notícias, as voltas do zagueiro Oswaldo Henriques, o Boca Negra, e também do volante Richa. O time do Vasco provável, porque Vanderlei amanhã vai fazer um treinamento e o time segue viagem, porque há algumas suspeitas até em relação a possíveis mudanças. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, o Boca Negra, Castan e Henrique, Richard, Raul, Marco Júnior, Rossi, Ribamar e Tales. E por que pode ter alguma surpresa? Porque o Felipe Ferreira fez exame hoje, amanhã treina com o grupo e pode viajar. E olha, não me vai causar nenhuma estranheza se ele inclusive começar jogando, porque é uma posição que o Marco Júnior não está agradando. A posição de meia ofensivo. É muito bom jogador armando de trás, mas aquele meia que pisa na área, como é o Felipe Ferreira, o Vasco não tem e pode ser que ele jogue. Outro que também pode ter uma oportunidade é Marrone. Rossi não vem agradando e o Marrone pode jogar ali pelo lado direito, fazendo uma função que ele já fazia. Uma outra surpresa, não jogando, mas deve ser no banco, é o Caio Magno, irmão do Thales Magno. Estive hoje com ele e perguntei, Caio, por que
você não foi para o banco ontem? Porque ele passou mal. Teve uma indisposição durante a madrugada de sábado para domingo. O zagueiro Ulisses provavelmente seria o cortado, jogador que subiu da base apenas para compor o elenco, mas ficou no banco porque o Caio Magno, que é um jogador que vem agradando muito ao técnico Vanderlei Luxemburgo, pode sim ter uma oportunidade de jogar ou pelo menos de estar no banco para o jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, 19h15, em Belo Horizonte. O time treina amanhã, como eu disse, segue viagem e a gente fica na expectativa. Fred Guarim, quarta-feira, 6 da manhã, estará chegando no Rio de Janeiro, como nós informamos hoje no Bom Dia. Vai fazer já treinamentos e, a princípio, de uma semana a 10 dias para jogar. Não há tempo para esperar. Acho que para o jogo com o Santos não vai dar, para o jogo contra o Avaí também não, mas há uma grande chance, se não para o jogo contra o Fortaleza, contra o Botafogo, daí não passa. Fred Guarim estará jogando pelo Vasco da Gama. E olha, urge, porque é um jogador internacional, um jogador de peso, que tem pelo menos ótimas informações, mesmo recentes, do futebol chinês, e o Vasco precisa muito de um jogador com essa estirpe, com esse rótulo, com esse tamanho, para dar um pouco mais de respeito ao Vasco durante os jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar um Atlético Mineiro que vinha vivendo uma crise muito grande. Conseguiu uma vitória ontem depois de muitos jogos sem vencer, a torcida fazendo aí torcida zero, não indo ao estádio. Ontem o público no Independência, na vitória do Atlético em cima do Ceará por 2-1 de virada, foi mínimo e olha, foi um sofrimento. O Atlético Mineiro conseguiu virar aí na Bacia das Almas, mas parece que o clima amainou um pouquinho. Vitória é sempre bom, mas é um time que não vive um bom momento. O Vasco tem uma boa oportunidade de se jogar com coragem. Aliás, o Vanderlei quer um time jogando lá em cima, marcando pressão, aproveitando essa deficiência que é grande no Atlético. A saída de bola é ruim. Eu vi o jogo ontem contra o Ceará teve a oportunidade de matar o jogo, mas não teve competência. O Thiago Galhardo, que é tão difundido, fez até o gol de pênalti, mas não fez um grande jogo. Era o cara que tinha a bola para meter, para fazer a enfiada e matar o jogo, e errou inúmeras vezes. Mas o Vasco tem jogadores também de boa qualidade, apesar das deficiências aí de Marco Júnior, dos atacantes Ribamar e Rossi, que não vem jogando bem. Mas, de repente, é bom lembrar que em Belo Horizonte, em 2017, um menino brilhou. Paulinho surgiu ali para o futebol brasileiro jogando pelo Vasco. Quem sabe se quarta-feira não é o dia do Thales Magno também brilhar e mostrar o futebol em cima do Atlético Mineiro. A gente foi ouvir em Belo Horizonte o Cláudio Rezende, importante repórter da Rádio Itatiaia, a maior rádio de Minas Gerais, trazendo o noticiário do Clube Atlético Mineiro, e o Cláudio nos traz como estará o Galo para esse jogo da próxima quarta-feira contra o Vasco. Fala daí, Cláudio! Alô pessoal, o Atlético já começou a preparação aqui para pegar o Vasco, já um pouco mais aliviado após a vitória contra o Ceará. Vinha de 6 derrotas seguidas no campeonato, teve protesto das torcidas organizadas, né, que não compareceram ao Independência nesse domingo, mas com a vitória o clima já é bem mais ameno, bem mais tranquilo por aqui. Há uma expectativa de mais uma vitória, né? O jogo em casa, porque o Atlético depois tem uma sequência com os primeiros colocados. Pega o Palmeiras e o Flamengo fora e recebe o Grêmio. São os 3 considerados os times mais fortes do Brasil atualmente. Para esse jogo contra o Vasco, o desfalque é o Thiará. O colombiano teve uma lesão muscular na coxa direita, para ir pelos próximos jogos. O Otero, que é outro gringo, deve jogar. Entrou bem na partida contra o Ceará. O Natan, mantido no meio campo, ele que não é primeiro volante, mas jogou assim e fez uma boa partida também neste fim de semana. Nas demais posições, um Atlético aí que já vinha atuando com o de Santo no comando do ataque. O argentino é o Galo tentando mais uma vitória diante do Vasco da Gama nesse clássico do futebol brasileiro. Forte abraço a todos. Se nada mudar, o time do Atlético que vai enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira no Independência será Cleiton no gol, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos. Um volante, que nem volante é, que é o Natan. É bom ficar atento nisso aí. Colocar alguém ali para jogar em cima de um menino que não é volante. Elias e Otero, que vai substituir o Thiará, que fez o gol da vitória aqui no Rio de Janeiro. O Atlético venceu o Vasco por 2-1, o Thiará não vai jogar. Luan, que voltou a estar em lua de mel com o torcedor, fez o gol da vitória. De Santos, aquele gringo grandão que o Vasco se interessou, pelo menos foi especulado, que era do Raio Vallecano, vai jogar contra nós. E o ótimo Casares, o meia. É um time que tem bons valores, mas que não vem jogando tão bem assim. Expectativa grande. E também a expectativa em relação ao torcedor, porque os ingressos para a torcida do Vasco já estão disponíveis. Você pode comprar pelo site www.tickethub. Você está vendo aqui embaixo, TICKETHUB, tickethub.com.br.
www.tickethub.com.br. No dia do jogo, na bilheteria no Portão 8, de 10 às 8h15, uma hora depois da bola rolando, você pode comprar R$30 ingresso de meia, R$60 ingresso de inteira. 17h15, os portões abrem para o jogo às 7h15, 19h15 em Belo Horizonte. E em nome da CG Segurança Eletrônica, você quer fazer manutenção, fazer instalação, quer ter o seu portão automático na sua casa, no seu prédio, quer ter uma cerca elétrica, quer ter também uma instalação de câmera de segurança, procure a CG Segurança Eletrônica, entre em contato pelo e-mail cgsegurançaeletronica@gmail.com. Ótimos preços, dividindo no cartão, enfim, fazendo todas as benesses para que você tenha os melhores produtos. Procurando o Cristiano, você vai conseguir ter bons preços. É só falar que você está sempre ligado nos vídeos do canal Atenção Vascaínos. Eu vou mandar 4 abraços hoje, muito especiais. Me desculpando com aqueles que mandam um abraço e que pedem todo dia. A gente vai mandar durante a semana, mas hoje eu quero mandar 4 abraços especiais. Ao Jander, que cuida do Instagram do Kaique, menino corajoso, sobrinho do Kaique, corre atrás. Ao Kaique, uma figuraça, tive um prazerzaço de conhecê-lo hoje, gente como a gente, torcedor do Vasco, mano pra burro. E aos 2 irmãos, Caio Magno e Thales Magno. Olha, cresceu muito a admiração que eu tinha por vocês, a formação que o pai de vocês, a mãe de vocês deu a vocês. Top! 2 meninos educados, 2 meninos solícitos e que merecem o abraço do canal Atenção Vascaínos. A partir de amanhã, 7h30, a nossa live com o presidente Alexandre Campelo, hashtag Campelo no AV. Tá aqui em cima, de manhãzinha cedo, bom dia, qualquer notícia extraordinária no Expresso e à noite se ligue na live. Curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Estamos crescendo e queremos chegar até o final do ano com 100 mil inscritos. Ok, turma? Um grande abraço, uma boa noite. Tchau.